Então aqui a gente já vai direto para o Data Preparation. Eu vou tirar o 2 daqui, para já deixar uma ideia de que não é o próximo passo imediato aqui. A gente deveria fazer um Feature Engineering, uma análise exploratória de dados, e aí sim vir para cá, mas eu já vou rodar aqui. Vou abrir aqui duas seções. Vou abrir uma seção de Features, uma seção de Target. Eu vou trazer Target aqui para cima, para fazer primeiro. E aí a nossa Target é a Weekly Sale, né? Essa é a nossa Target. Então, a gente pode dar uma olhada aqui em como é que está a distribuição dela. Para isso a gente precisa importar a biblioteca Seaborn aqui. A gente já pode ver como é que está esse shape aqui, né? Essa distribuição. A gente pode ver que a gente tem um range bem grande, que vai de 0 a 700 mil, mas os dados ali, os quartis todos estão aqui dentro de 0 e 100 mil, né? Então tem disso de muitos outliers aqui. A gente pode vir aqui e usar um plt.xlim, falar que eu quero de 0 a 100 mil, e aí para isso eu preciso importar matplotlib. Import matplot.pyplot splt, e aí eu vou por aqui 200 mil para a gente ter. Então, agora sim, a gente tirou todo aquele range que os outliers estavam puxando para cima, né? A gente tem uma ideia melhor da distribuição aqui. A gente tem um pico muito alto, a gente tem uma distribuição do tipo Poisson, provavelmente. Em alguns lugares eu já vi isso como exponencial negativa, mas eu não tenho segurança para afirmar isso. Então, o que a gente pode pensar aqui de transformação? Eu vou deixar a parte de transformações dessa target aqui, em específico, para fazer posteriormente. Por hora eu vou só transformar a escala dela, porque uma das partes importantes dessa etapa aqui de preparação de dados é colocar as features em uma escala, em escalas compatíveis. Então a gente não pode ter features de 1 a 1 milhão e outras features de 1 a 12, por exemplo. Isso pode causar uma perda de processamento, um custo de processamento maior. Então eu vou vir aqui, eu vou deixar isso aqui embaixo, e aqui eu vou chamar uma função do sklearning .preprocessing spp import. Então vou trazer aqui da biblioteca sklearning o pacote de pré-processamento e eu vou instanciar aqui o pp.minMaxScaler. Vou atribuir isso aí a uma variável que eu vou chamar de pp weekly sales, no plural, né? E aqui embaixo eu vou falar que pp weekly sales é igual a pp weekly sales.fit, e aqui dentro eu vou pôr ele para treinar o weekly sales .values, e aqui eu vou falar aqui df weekly sales é igual a isso aqui, mas com a diferença que ao invés de fit eu quero fazer um transform. Vamos ver se vai rodar. Beleza, deu certo. A gente pode dar uma olhada aqui agora. Posso até tirar essa linha, que a escala está diferente. A gente tem a mesma shape, o mesmo shape ainda, mas em uma escala diferente. Beleza, podemos seguir. Aqui em Features,
Vamos dar um overview em todas as colunas que a gente tem. Aqui eu vou fazer um toList, pegar em formato de lista. Eu vou copiar isso aqui embaixo, apagar isso aqui, e eu vou comentar. E vamos ver. Em Store é o número da loja, a gente não precisa fazer transformações, a gente não vai usar para rodar modelos de Machine Learning. Departamento também, data também, não vai para modelagem. Aqui, Weekly Sale é a Target, já foi, e aí restam essas features agora para a gente transformar. Dá uma olhada em como é que está o Holiday. Eu vou acrescentar aqui na seção anterior uma etapa importante que eu esqueci de fazer, que eu vou chamar de ponto 7, essa aqui eu vou chamar de ponto 8. E aí, vou abrir mais uma seção ainda, aqui 8 e aqui 9. Aqui a gente vai dar uma olhada nos data types do dataset, aqui a gente vai fazer um changing data types. Eu gosto de fazer essa alteração de data types aqui nessa seção de data description. Então aqui a gente vai fazer um df.dtypes. E o que a gente tem de dtypes aqui? Store é um int, departamento é um int, a data é um object, e aqui a gente pode transformar esse object para um datetime, que a gente tem algumas funções do pandas que a gente pode usar depois. Weekly sale é um float, isHoliday é um booleano, a gente pode transformar isso aqui para um int. Temperatura, preço do combustível, índice de preço ao consumidor, taxa de desemprego, são floats. O tipo é um object e o tamanho é um int. Então aqui eu vou pegar o date, eu vou transformar ele já. Eu vou chamar ele de pd.toDateTime e eu vou passar o date aqui. A gente pode dar uma olhada aqui em cima que ele vai ter mudado. A gente vai fazer agora a transformação do isHoliday. E ele está com o booleano false true, né? Com operadores do próprio Python. Eu vou fazer um type aqui para int, e aí ele vira 0 e 1. Vou atribuir a ele mesmo aqui. Aqui, agora a gente vai ver o type. Type, ele está como A, B ou C. E eu vou transformar isso aqui para 0, 1, 2, para a gente poder ter alguns dados de correlações, por exemplo, né, que a gente precisa que estejam em numérico para ver correlações. Então, bora. Eu vou criar aqui def.type.apply. Eu vou criar uma função lambda e eu vou falar que eu quero 0 if x é igual a, em letra maiúscula assim. Vou dar um else e abrir outra seção aqui, falar que eu quero 1 if x é igual a b. Else 2. E a gente pode dar uma olhada em como é que fica. Se eu fizer a mesma função aqui, um value counts, a gente pode ver se as quantidades se mantiveram, né? Então a gente tinha aqui 215.000 A, a gente tem 215.000 zero, e assim por diante. Então aparentemente está tudo ok. Eu vou atribuir ela mesmo aqui, tirar esse value counts do final. E aí ficou assim agora. E os dtypes, agora a gente tem todas as variáveis como int ou datetime. Vou fechar essas seções aqui. Então, esse Holiday está como 0, 1, 2 aqui. Eu vou fazer uma transformação aqui que vai ser do tipo Target Encoding, que é uma transformação super rápida
que a gente já consegue rapidamente transformar isso aqui em um tipo de variável que vai poder ter um mínimo de resultado na hora de modelar um machine learning. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um def.groupby e eu vou agregar por isHoliday. É isHoliday que a gente está manipulando agora, né? Eu vou agregar por isHoliday. E aí eu vou fazer uma função de agregação que eu quero agregar somente o weekly sales. E eu quero agregar por média. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando, por exemplo, se a média global das vendas semanais aqui, supondo que sejam 100 mil, mas a gente pode ver qual que é a média em feriados. Vamos supor que seja de 110 mil. E a média de vendas em não feriados, que seja de 90 mil. Essa coluna vai mostrar para a gente, ao invés de 0,1, ela vai mostrar o valor da média de vendas em não feriado nas colunas que tinham um sim, um zero aqui, nesse caso, e um 110 mil nas amostras que tiverem essa coluna como 1. Então a gente tirou o 0 e 1 e a gente colocou a média de vendas em feriados ou não feriados aqui no lugar. Aqui a gente vai pegar a isHoliday e eu vou jogar isso aqui, vamos dar uma olhada para ver como é que fica. Tem algum errinho aqui. Então, group by isHoliday, AGG, a gente agregou o weekly sales por média e a gente depois pegou o isHoliday. Vamos ver qual que foi o erro. isHoliday. isHoliday. Vou tirar isso aqui daqui. Aqui eu não quero isHoliday, eu quero weekly sales. Beleza, então fica assim. Eu vou criar aqui uma variável chamada de map isHoliday e eu vou atribuir esse data frame aqui. Então ele está com essa cara nesse momento. E aí o que eu vou fazer? Pegar aqui isHoliday .map e vou fazer isso aqui, isHoliday. E vamos ver como é que fica. Aqui tá. Então a nossa variável que nesse momento é assim, 0 e 1, ela vai passar a ser assim, com as médias, do jeito que a gente conversou antes, do jeito que a gente tinha visto. Então bora, eu vou atribuir a ela mesma essa transformação. Vou vir aqui, pegar isso aqui, atribuir a ela mesma. E está pronta a transformação desse holiday. Vou fazer o mesmo aqui para type, que é categórica. Vou abrir uma seção aqui e separar essas, vou chamar de categorical features ou attributes. Vou não fazer assim. E numerical. Para poder trabalhar mais organizado. Então aqui, isHoliday vai ser um categórico. O type vai ser um categórico. Então a gente pode vir apagando aqui. E aí sim, aqui ficam temperatura, preço de combustível, índice de preço ao consumidor, se é ou não a taxa de desemprego e o tamanho, que são variáveis numéricas, né? Então a gente pode apagar essa coluna aqui. Eu vou abrir aqui o meu VS Code, porque tem uma função no VS Code que eu não encontro aqui no Jupyter Notebook, que faz a busca por palavras iguais. A gente pode vir aqui,
fazer isso aqui, ao invés disso, holiday, eu quero trocar tudo por type. Então, venho aqui e faço isso. Pronto. Vamos ver como é que está agora. Def.head. Então, o isHoliday eu ainda não troquei, né? Eu ainda não rodei esse snippet aqui. Vou apagar isso aqui, que foi esse A sozinho. Então, estou rodando o snippet. E aqui a gente pode dar uma olhada em como está o dataset. Então, olhando aqui, loja a gente não vai transformar, departamento não vai transformar, data também não. A venda semanal já está transformada, o isHoliday já está transformado e já está em escala da Weekly Sale. E o mesmo com type. Então faltam temperatura, preço do combustível, CPI e size. Então vou vir aqui, vou dar uma olhada em como é que está essa distribuição. A distribuição da temperatura, ela segue uma distribuição normal, certo? Ela tem alguns atributos aqui, ela tem uma cauda esquerda mais pesada, ela tem uma distribuição um pouco mais achatada, ela tem algumas características que tiram ela de uma normal, perfeita, mas ela segue um shape compatível com uma distribuição normal, ou próximo a isso. Eu vou vir aqui, eu vou, por hora, somente fazer um min-max scatter. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou jogar aqui no VS Code, aqui ao invés de Weekly Sale, a gente vai falar que tudo isso é temperatura. E jogar para cá. Preço do combustível, como que tá? É uma distribuição bastante bagunçada. A gente tem aqui aparentemente duas modas. Eu não sei como que segue a inflação nos Estados Unidos, né? Mas provavelmente a inflação tem influência nisso. Às vezes o preço ficou estagnado um pouco aqui durante um período, e aí passou um tempinho, ele foi tendo inflações, e aí aqui estagnou de novo, algo assim. Vou fazer o mesmo, eu não vejo como transformar essa variável aqui de forma que ela fique com uma cara de normal. Dá uma passadinha aqui só em uma informação que os algoritmos de machine learning têm como premissa que a gente vai trabalhar com variáveis com shape normal. O que significa isso? Quanto mais normais forem os shapes das variáveis que a gente der de input para um modelo de machine learning, e obviamente, quanto mais amostras, quanto mais colunas, colunas mais relevantes que modelam bem o fenômeno e tudo mais, várias coisas influenciam. Mas de maneira grosseira, quanto mais normais forem as variáveis que a gente der de alimento, de input para o machine learning, para o algoritmo, melhores vão ser as métricas, melhor ele vai performar para fazer predições. Então, alguns modelos de machine learning, não diria que todos, mas parte dos modelos de machine learning tem como premissa que as variáveis têm distribuição normal. Por isso que é importante que a gente tente transformar para distribuições normais. Normalmente, fazendo isso, a gente tem ganho de performance, melhores métricas. Então, eu não vejo como fazer isso, transformar de uma forma que pareça para a gente uma normal. Eu vou fazer a mesma transformação aqui, só mudar de escala. Então, eu estou vindo aqui, fuel price. Beleza? CPI. Vamos ver como é que está o índice de preço ao consumidor, distribuição. Então, a gente tem basicamente aqui uma bagunça, né? A gente não tem... Se a gente mudar os bens disso aqui, talvez a gente tenha mais cara de distribuições bimodais, né? Vou fazer a mesma coisa por hora, lembrando que nesse momento aqui a gente não está preocupado em fazer as melhores transformações, a gente está preocupado em fazer transformações o mais rápido possível, o mais direto possível. A gente ainda não tem informações de estatística descritiva, a gente não tem informações de outlier, a gente não tem uma análise exploratória de dados, a gente não tem correlações, a gente ainda não plotou nada disso, a gente não analisou muitos dados até agora ainda.
Então, bora. Taxa de desemprego. Tirando os bins aqui, vamos dar uma olhada com mais bins. Que aparentemente talvez siga algo parecido com o normal, com alguns outliers para o final. Mesmo raciocínio. E size. Então, bora fazer a mesma coisa com size. Eu vou rodar desde o início esse notebook. E agora a gente pode dar uma olhada para ver como é que está o DF. Então a gente não vai usar essas três colunas. A weekly sale é target e a gente tem todas as outras features já transformadas e a gente já pode rodar um modelo aqui para ver o que vai acontecer. Então bora, vamos fechar aqui, features, target, aqui a gente pode vir para cá, colocar isso aqui. Agora sim a gente fecha. Vou abrir aqui um ML Modeling. E já vou abrir uma seção aqui de Metrics. Beleza, então a gente pode rodar alguns modelos aqui já. Antes de fazer isso, eu vou vir aqui, vou copiar essa seção e vou criar uma outra seção aqui chamada de Splits. Porque ficou faltando a gente separar aqui o dataset em treino e teste, né? Nesse momento eu não vou fazer uns splits estratificados, né? Um k-fold. Eu vou fazer uma separação simples de 80% de treino e 20% para teste. A gente já vai plotar algumas métricas que não vão ser confiáveis por hora, mas a gente já vai poder olhar para alguma coisa. Então aqui eu vou falar que eu quero o DF date menor do que o df date.max, por exemplo. E aqui tem o dataset todo, né? Mas eu falar que eu quero df date, eu quero um df em que tenha o df date menor do que o máximo. E aqui eu vou querer que ele seja menor do que o máximo menos um pd.timeDelta. E aqui eu vou falar que eu quero separar 6 semanas para teste. Então, se a gente vier aqui e pegar index, por exemplo, daqui e fizer um len disso, a gente vai estar pegando 400 mil linhas. E o DF total tem 421 mil linhas, né? Então, a gente vai estar separando a parte final para teste. Então, aqui está todo o dataset e eu vou pegar isso aqui, falar que é o meu train, chamar isso, e por outro lado, eu vou falar que o teste é o oposto disso. Então, o teste é isso, mas ao invés de ser menor, ele é maior ou igual. Beleza? A gente pode pegar aqui o len de train na 0, ponto shape na 0, e o teste.shape na 0, somar esses dois, train.shape na 0, e vai dar 421 mil linhas, que é o total do data frame. Então tá tudo aqui, beleza? A gente já fez um split de treino e teste. Agora eu quero fazer
os splits de x e y. Eu vou falar que o xtrain é igual ao train.drop. E eu quero tirar algumas colunas aqui. Eu quero tirar o date, eu quero tirar o weekly sales, eu quero tirar o debt e eu quero tirar o store. Store axis equal 1. Beleza? Então, eu vou falar que o y-train é igual ao train weekly sales. Ainda, eu vou fazer uma outra transformação, falar que eu quero chamar de xtrain array, o xtrain.values. E o y-train array, um NP de um array de y-train. E aqui eu quero dar um reshape no -1 e 1. Vou juntar esses dois snippets. Vou deixar aqui assim. Eu vou fazer o mesmo com o teste. E aqui eu vou usar o meu VS Code. E onde é train, eu vou chamar de teste. Beleza, então a gente já tem tudo transformado, a gente já tem os splits, a gente já pode trabalhar com Machine Learning.